nosso Deus. Aleluia. Vamos bater umas salvas de palmas para o Senhor. Que Ele, Senhor, receba nosso louvor e a nossa oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz a todos, amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo, sejam bem-vindos. Esta manhã, celebrando o nome do Senhor Jesus, agradecer a Ele por tudo. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Que seja feita a tua vontade, Senhor, Deus Todo-Poderoso, não a nossa, Pai. Que a tua presença, Pai querido, a presença do teu Espírito Santo, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, que sejamos tocados, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus querido, ó Deus, e que nós possamos retribuir ao Senhor, ó Deus, com o nosso louvor, a nossa adoração, rendendo graças ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, e improvisando o Senhor como Rei, como o Senhor da nossa vida, Pai. Que tudo seja feito para agradar ao Senhor, ó Deus querido. Que tudo seja feito com fé, Pai Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai querido, para que batalhem por nós aqui nesta manhã um bom combate, ó Deus querido. Ó Deus, que toda a intenção do inferno, ó Pai querido, todo espírito, ó Pai, demoníaco que se levantou contra a nossa vida, contra a tua igreja, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido. Ó Deus, porque nós não estamos aqui reunidos em nome de José, de João, de Maria, Senhor, mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa vida como sacrifício vivo, santo e que seja agradável ao Senhor, Pai querido. Louvamos o teu nome, Deus, bendizemos o teu nome, Senhor amado. Hoje, para todo sempre, Senhor. Amém. E graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje, a semana de celebração do Natal, é uma semana bem agitada em todos os lugares, e nós também nos alegramos no Senhor e que nós possamos dar a Deus aquilo que lhe vier devido à adoração, a glória, a honra, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar pela nossa oferta, pelo nosso dízimo também. Malaquias capítulo 3, versículos 6 ao 10. Capítulo 3, versículo 6 ao versículo 12, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais a dizer que roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais vossa nação toda. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor nos tem dado, Pai querido. Quantas vezes o Senhor não abriu as janelas do céu sobre nossas vidas, ó Deus querido, este ano, Pai. Quantas vezes, ó Deus, o Senhor nos abençoou, Pai querido. Quantas vezes, ó Pai Todo-Poderoso, o Senhor supriu as nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, espirituais, emocionais, em todas as áreas da nossa vida, Pai querido. Quantas vezes, Pai Todo-Poderoso, o Senhor, ó Deus, não nos providenciou, o Senhor nos providenciou, ó Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que necessitamos, ó Pai amado. O Senhor não nos deixou passar fome, Pai querido. O Senhor não nos deixou passar frio, Senhor amado. O Senhor não nos deixou, Pai querido, trabalhar, ó Deus, e fazer aquilo que precisamos fazer, ó Pai querido. O Senhor, ó Deus, sempre esteve conosco, nos abençoando, ó Pai querido. E, ó Deus, sendo o nosso Deus provedor, ó Deus querido. Nós celebramos o teu nome, ó Deus querido. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus feitos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, nós celebramos nesta manhã o teu nome, Deus querido. E trazemos ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a tua casa, a nossa oferta, o nosso dízimo, ó Pai querido, com alegria, Pai Todo-Poderoso. Porque o Senhor ama quem dá com alegria, meu Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que a tua palavra se cumpra na nossa vida, Pai, pela nossa fidelidade, ó Pai querido, pela nossa obediência, Pai Todo-Poderoso. E que haja no nosso meio, Pai querido, alegria, prosperidade, felicidade, Pai querido, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Para a glória do teu nome, que nós te oramos, consagramos e abençoamos nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Se você, porventura, trouxe uma oferta ao Senhor, pode ser no seu lugar, depois vai me lá, se caso contrário, se você já assim fez, agradeça a Deus, louvando o nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, como nós dissemos, estávamos dizendo, nossa semana de celebração do Natal é uma semana também que alguns discordam do cristão comemorar o Natal, outros concordam e assim por diante. Mas nós, alguns dizem que a festa é uma festa pagana, mas tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é bom. A Bíblia diz lá de Gênesis capítulo 1 que tudo que Deus criou é bom. Todas as festas que Deus fez para o seu povo, para que o povo comemorasse, são festas cristãs. Tudo aquilo que Ele nos deu, inclusive o seu próprio Filho, é excelente. E por que não comemorar? Por que não agradecer a Deus? Por que não celebrar o nascimento de Jesus? O profeta Isaías profetizou a respeito do nascimento de Jesus cerca de 720 a 740 anos, mais ou menos no ano 740, no ano 700, antes do nascimento de Cristo. Ele já declarava que Cristo viria. Isaías capítulo 9 diz lá que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e fala sobre do aumento do governo de Jesus Cristo. Ele teria paz e prosperidade. Zacarias, o outro, profetizou a respeito de Jesus Cristo. Zacarias capítulo 9, versículo 9, profetizou a respeito da humildade de Jesus, como ele entraria em Jerusalém. Isso ele profetizou mais ou menos no ano 520 a.C., um pouquinho depois de Isaías, porque a ordem cronológica do Antigo Testamento ela vai descendo, não é aumentando igual o nosso tempo. Ele profetizou a vinda de Jesus Cristo montado no jumentinho, já há 500 anos antes. Eles profetizaram movidos
o Espírito de Deus que estava sobre a vida deles. Amém? Todos os profetas, toda a palavra de Deus, é como diz, ela é divinamente inspirada para nos ensinar a redarguir aquelas coisas todas. Então, por que não agradecer a Deus? Por que não celebrar o nascimento de Jesus Cristo? Nós vamos pegar aqui como texto base da nossa palavra nessa manhã, ali em 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 9. Será o nosso texto base para nós falarmos um pouco a respeito de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 9. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: olha, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Amém? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Em que contexto está esse versículo? Num momento em que o apóstolo Paulo fala de oferta, fala de generosidade, porque a maior oferta que tem dado conta na palavra de Deus é o próprio Pai entregar o seu único filho. Para quê? Por amor de nós, por amor da nossa vida. Então, quando nós lemos essa passagem, ele está falando aqui da riqueza de Jesus. Ele está falando aqui de como ele se tornou pobre, veio como homem, se tornou pobre, e o que aconteceu com essa pobreza para que eu e você, para que nós nos tornássemos ricos. Quando ele fala aqui, nós precisamos atentar para esse versículo 9 em 3 situações. Primeiro, sendo rico, está falando da divindade de Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Não está falando aqui, não está declarando aqui a riqueza de Deus no céu, porque Deus não precisa de dinheiro, não precisa de ouro, não precisa de prata, apesar de ele ser dono de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro, dono da prata. Então, quando ele fala sendo rico, está falando da divindade de Jesus, da glória de Jesus, do poder de Jesus Cristo. E ele, em outro sentido, ele diz: se fez pobre. O que aconteceu? Ele se despojou de toda a sua glória, veio a este mundo como homem, e viveu no meio de nós, da mesma forma como aquele povo viveu naquela época, e continua vivendo no nosso meio. Porque para que nós fôssemos ricos, porque pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Aqui não é riqueza material. Não está falando de dinheiro, moeda, dólar, ien, cruzeiro e assim por diante. Não é riqueza material, mas sim riqueza espiritual. Que tipo de riqueza o apóstolo está dizendo, querendo dizer? Está falando de salvação, está falando de redenção, está falando de filiação em Deus, passamos a ser filhos de Deus. Está falando de paz e de todas as coisas que nos servem. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo, se fez pobre, para que eu e você, para que nós fôssemos ricos. Alguém pode pensar, se pegar no contexto aqui, está falando de oferta, falando de dinheiro, de provisão, o apóstolo Paulo, provisão para as igrejas. Não é isso. Então agora Jesus Cristo vai deixar todo mundo rico.
que às vezes há igrejas que pregam que todos vão enriquecer. Mentira, não vai enriquecer, todo mundo não vai enriquecer. Porque a própria palavra de Deus diz que o rico e o pobre vão se apresentar diante de Deus. Não vai acabar com a riqueza, não é o rico, não vai acabar com a pobreza, mas sempre vai haver pobre. Jesus disse para os seus discípulos: sempre haverá pobres. Mas ele disse aos seus discípulos: mas é importante que vocês estejam comigo. Amém, irmãos? Então não tem uma grande mentira: eu vou acabar com a fome. Não vai acabar com a fome, não vai acabar com a pobreza. A pobreza não vai acabar, porque a Bíblia diz que os dois sempre vai existir pobre. Mas tem pobre que é rico. Por quê? Porque ele tem as bênçãos espirituais que dinheiro não compra. Tem rico que tem milhões, tem dinheiro à vontade, mas ele não pode comprar felicidade. Ele não pode comprar o sono à noite, tem que tomar remédio para dormir. Ele não pode comprar pessoas, amigos. Que adianta o dinheiro? O próprio Senhor Jesus, a própria Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dinheiro é bom? Lógico que é. O dinheiro é uma ferramenta para nós viver, para a nossa vida, uma vida abençoada. O amor ao dinheiro é a raiz dos males, mas o dinheiro é bom, nós precisamos. Então, aqui não está se falando de riqueza material, mas de riqueza espiritual, que dinheiro nenhum pode comprar. Ninguém pode comprar o amor de Deus, ninguém pode comprar salvação, ninguém pode comprar a filiação em Deus, ninguém pode comprar paz. Tudo isso aí Deus nos dá gratuitamente. Amém? Então, nós vemos aí que Jesus Cristo, sendo Deus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano, Jesus Cristo, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2, Filipenses só capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Olha só o que diz. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 8. Tende mais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, viveu de forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, ele não teve, mesmo sendo Deus, habitando na forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. E ele se esvaziou de si mesmo, e assumiu a forma de servo. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos em Coríntios, ele se fez pobre, aqui ele assume a forma de servo e se humilhou a si mesmo, tornou-se semelhança de homens. Então, por que não celebrar a vida de Jesus, o nascimento de Jesus? Então nós precisamos, vamos para a palavra, tem que ler para a palavra. Então nós vemos que não é dessa forma, as coisas não são assim. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo estando habitando na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, sendo rico, ele se fez pobre, para que eu e você fôssemos abençoados, eu e você fôssemos ricos. Mas Jesus, ele viveu uma vida de humildade. Você quer ver uma coisa? Lá em Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 9.
reis, Senhor dos senhores, dono do ouro, dono da prata, herdeiro de Deus, e assim por diante. Lucas 9, versículo 57, versículo 58. Amém? Lucas 9, 57 e 58. Quando alguém chega para Jesus e diz, Jesus, eu vou te seguir, eu quero te seguir. Alguém chegou para ele e disse assim, indo eles caminho fora. Alguém me disse, uma pessoa falou com Jesus, seguir-te para onde quer que você for. Está oferecendo, está querendo seguir a Jesus. Mas olha o que Jesus responde para ele. Mas Jesus lhes respondeu no versículo 58. As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, não tem lugar para eu dormir, não tenho uma casa bonita, eu não tenho uma mansão. Alguns falam que Jesus tinha uma casa à beira da praia, uma casa mobiliada, tudo bonita, cheia de coisa. Ele está falando, não, o Filho do Homem, que você pode ver que é filho maiúsculo, de homem maiúsculo, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus não tem lugar para reclinar sua cabeça. Se eu quiser tirar uma cochilo, eu não vou tirar. Eu vou precisar de algum lugar emprestado para poder viver. E muitos vão até Jesus buscando o quê? Quer ser rico, quer ser próximo, quer ter dinheiro, quer ter bilhão, quer ter carro, quer ter aquilo. Só a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, ele diz, olha, se alguém busca Jesus somente pelas coisas desse mundo, é o mais miserável de todos os homens. Jesus não nasceu para me enriquecer financeiramente. Jesus não nasceu para me dar bens. Então, há um pensamento errado. Jesus fala, você quer me seguir? Quero, mas eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Eu vou de cidade em cidade, alguém pegou o evangelho, mas aonde eu vou, eu não tenho lugar, não tenho teto para dormir, não tenho uma casa em cada cidade. Se você está pensando nisso, você está enganado. Amém, queridos? Então, Jesus, ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Ali um pouquinho para frente, Lucas capítulo 22. Lucas 22. A partir do versículo 7. Quando Jesus vai celebrar a última ceia, a última Páscoa com os seus discípulos, Jesus, então, o que acontece? Ele diz que importava celebrar a Páscoa, era necessário celebrar a Páscoa. Mas Jesus fala, nós vamos ver aqui esse relato de Lucas, nós vamos ver que Jesus não tinha nem lugar para celebrar a Páscoa. Jesus não tinha nem uma casa para celebrar a Páscoa, para celebrar a ceia. Ele precisava de um lugar emprestado, um lugar que alguém que ele já sabia que iria emprestar para ele um lugar. Então, Lucas diz assim, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que era importante, precisava celebrar a Páscoa, comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Então lhes perguntaram, onde o Senhor quer que nós a preparemos? Então lhe explicou Jesus, ao entrar na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água, a presciência de Deus, do Senhor Jesus. Então ele sabia que quando os discípulos, do tempo que os discípulos estavam ouvindo a sua voz, até chegar a entrar na cidade, ele sabia que naquele exato momento tinha um homem carregando um cântaro de água
e diz para os seus discípulos: podareis um homem com um cão de água, segue ele até a casa dele, até a casa em que ele vai entrar. Jesus sabia que aquela casa era uma casa que tinha um espaço, um cenário grande, um espaço grande, que ali ele poderia, junto com os seus discípulos, celebrar a última Páscoa. E ele disse: segue até a casa dele, dizer ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual ele comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no espaçoso cenáculo mobiliário, ali faça os preparativos. E indo tudo encontrar como Jesus lhe dissera, preparar uma Páscoa. A presciência de Jesus. Ele sabe tudo antes de acontecer as coisas. Então Jesus não tinha um lugar próprio para ele celebrar a Páscoa. Jesus não tinha, mas hoje nós temos, por causa dele, hoje nós temos um lugar para nós celebrarmos o nome de Jesus Cristo. O lugar chama-se igreja. Nós somos a igreja. Nós temos o cenáculo pronto, e é nesse lugar que nós adoramos o Senhor Jesus, é nesse lugar que nós celebramos o nascimento de Jesus, é nesse lugar que nós celebramos a morte de Cristo até que Ele volte. Nós não só celebramos o nascimento, como também celebramos a morte de Cristo, porque todas as coisas têm um propósito. Amém, queridos? Tudo. Então, Lucas 19, volta um pouquinho, uma outra situação de Jesus Cristo, que nós precisamos entender. As coisas nós vamos fazer. Nós precisamos buscar o reino, porque as outras coisas o Senhor vai acrescentar sempre na nossa vida. Amém? Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 28. Aí, Jesus precisa ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a sua entrada em Jerusalém. Aí diz assim, Jesus, para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra a profecia que foi dita através do profeta Zacarias 9, versículo 9, que o rei entraria montado no jumentinho. Tinha que se cumprir, toda a escritura tem que se cumprir. Senão aquilo que o profeta falou lá há 500 anos não valeria. Então Jesus precisava de um jumento, algo. Como seria a entrada de Jesus? Ele entraria montado no jumentinho. Deixa eu ler aqui para você, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Deixa marcado Lucas, vai lá para Zacarias. É antes de Malaquias, penúltimo livro do Antigo Israel. Vai ali para Zacarias capítulo 9, a partir do versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Amém? Já? Ele diz assim, alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, crias de jumentos. Então Zacarias profetizando a vinda do rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E além disso, ele deixa uma profecia, uma palavra profética, que está aqui no versículo 12. Ele diz assim: voltai à fortaleza. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também, hoje, vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Em Jesus Cristo há restituição. Amém?
16. O Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra. Aleluia. Amém, Cristo? Então, ele profetizou: olha, Jesus é o rei da glória, vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Mas Jesus tinha um jumentinho? Não, nem isso ele tinha. Porque ele fazia seus caminhada, né? Correto? Então, agora Lucas diz no capítulo 19, nós falamos aqui, capítulo 19, versículo 20, a partir do versículo 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-nos: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrares, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Amém? Por que Jesus precisa de jumento? Porque ele não tinha jumentinho. Ele precisava entrar em Jerusalém. Ele estava perto de Jerusalém, precisava um jumentinho para ele andar, para mostrar o lugar do Senhor Jesus, né? Para mostrar que ele era humilde. E quando ele entra no versículo 38, diz assim a Bíblia, olha, versículo 37: e quando se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham vindo, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém, igreja? Então dá para você deitar, nós podemos ver aqui, olha, se nós colocarmos Lucas capítulo 9, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 19, ele não tinha jumentinho para entrar em Jerusalém. Lucas capítulo 22, ele não tinha um lugar para celebrar a sua ceia, a sua Páscoa. Mas ele é filho de Deus, ele é o filho de Deus. Amém? Ele se fez pobre para que nós recebêssemos riquezas de Deus. Amém, Deus? Nós podemos ser nós, nós podemos. Quando Jesus Cristo nasce, agora você vai em Mateus capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo número 2. Nós vemos aqui que Zacarias profetizou, Isaías profetizou, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Mateus capítulo 2. Aleluia, Senhor. Amém? Já? Vamos celebrar a nossa de Jesus? Vamos. Não como o mundo celebra, mas como filhos de Deus. Amém? Podemos celebrar? Podemos. A Bíblia diz aqui, ó, capítulo 2: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Como nós celebramos o nosso Natal? Adorando a Jesus Cristo. Celebrando o seu nascimento. Porque quando ele nasce, ele já nasce com uma missão dada por Deus. Para o quê? Para reproduzir o homem a Deus. Porque a Bíblia pelo pecado, todo homem foi destituído da glória de Deus. E Jesus Cristo veio justamente para isso, para reproduzir o homem até Deus. Veja que os reis magos vieram, ficaram sabendo
do nascimento de Jesus Cristo e vieram para adorar a Jesus Cristo, celebrar o nascimento dele. E eles vieram e trouxeram o quê? Presentes para ele, para Jesus Cristo. Um trouxe ouro, o ouro se dá para o rei, o outro trouxe incenso, o incenso é para Deus, né? E o outro trouxe mirra, isso aí é para o homem, simbolizando a humanidade, simbolizando a mortalidade de Jesus, do Cristo. Ele nasceu, mas nasceu com a missão de ele se entregar, morrer pela humanidade. É isso que nós vamos celebrar. Então eles foram para adorar o Senhor Jesus. Até os céus celebraram a morte de Cristo. Desculpa. Até os céus celebraram o nascimento de Cristo. Olha lá no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Até as estrelas do céu celebraram Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Então, o versículo 9 diz assim: depois de ouvir o rei partir, eis que a estrela que veio no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Podemos celebrar o Natal? Podemos. O nascimento de Jesus, o nascimento do Rei, do meu Salvador, o nascimento do meu provedor, o nascimento daquele que me resgatou. Vamos celebrar sim, com alegria, celebrar o nascimento de Jesus, o Rei da Glória. Temos que celebrar, irmãos. Se a própria palavra diz que houve alegria, houve júbilo pelo nascimento de Jesus, por um outro lado, nós vemos também no capítulo 2 que Herodes ficou espantado e viu o nascimento de Jesus. Ele ficou, por quê? Ele sabia que Jesus Cristo era o fato de que ele viria para quê? Para libertar o povo, para reconduzir o povo. Então, Herodes chama os magos para querer saber onde é o lugar que Jesus nasceu. Para quê? Para matar ele. Jesus precisou fugir. Os seus pais o levaram, fugiram para o Egito, para se esconder o menino, porque Herodes queria matar todos os meninos, porque sabia, o diabo sabe o que vai acontecer. O diabo sabe por que Jesus veio. Certa vez os demônios de Jesus, a passagem dos corpos, quando Jesus vai lá e expulsar o espírito que estava no homem para os corpos, por que tu vens a mim? Ele sabe qual é a missão de Jesus, ele conhece o poder de Jesus. Amém, queridos? Então, nós vamos celebrar com alegria. Nasceu o nosso Salvador, nasceu o nosso Redentor. Isaías já fala de uma diferença. Isaías fala, olha, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz assim: olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele governa sobre tudo, sobre todos. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para quê? Por que isso? Para que se aumente o seu governo. Aonde Jesus governa, tem paz. Amém? Aonde Jesus está, onde Jesus está governando, se Jesus governa a tua casa, vai a paz na tua casa. Se Jesus governa o teu trabalho, a paz no teu trabalho. Se Jesus governa em tudo que nós colocamos Jesus como governador da nossa vida, haverá paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz. E não é só a paz minha, é um dia feliz ou não, é uma paz sem fim. Amém? Diz aqui, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Estou apertado
necessitado financeiramente, mas estou em paz. Por quê? É a paz que Cristo nos dá, que o mundo não pode dar. No mundo a pessoa só está feliz, só está em paz quando ela acha que tem dinheiro. Então o dinheiro vai dar a paz para ela. Não dá, o dinheiro não vai dar essa paz, não compra essa paz. Amém? Só Jesus. Paz só em Jesus, diz a Bíblia. Amém, queridos? E em Jesus o que tem? Juízo e justiça. Olha o nascimento de Jesus, quanta coisa trouxe na nossa vida. Na nossa vida. Juízo e justiça. Então para nós ele é o quê? Ele é lindo, tremendo, maravilhoso. Ele é o quê? Conselheiro. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso ir até Jesus, ele vai me aconselhar. Ele me traz conselhos. Jesus, para ele, o que ele é para nós? Um Deus forte. Ele é o quê? Ele é o Pai da eternidade, ele é o Senhor de dias, é o Senhor de dias, e ele é o príncipe da paz. A paz que o mundo não pode dar. No mundo tereis aflição, mas tem um homem nesse mundo, né? A paz que o mundo não pode dar. Ele é a nossa paz. Amém, queridos? Então, a paz que trouxe para a nossa vida, e trouxe o nascimento de Jesus. Por isso que nós celebramos, por isso que nós agradecemos ao Senhor. Não é que nosso pode, mas celebre de tal forma que você vai agradar ao Senhor. Amém? Celebrar com consciência. Porque não é celebrar, poder fazer qualquer tipo de coisa. Não, nós celebramos com consciência, como filhos de Deus, abençoados de Deus. Amém, queridos? Jesus, olha, Jesus abriu o mundo por nossa causa. Ele sabia que o seu nascimento já estava tudo escrito a respeito dele. Ele sabia que através do seu nascimento ia sofrer, ele ia ser julgado, ele ia ser maltratado, ele ia ser esbofeteado, ele ia ser crucificado, ele já sabia tudo. Mas mesmo assim, ele veio como homem, nasceu, viveu, cresceu, cheio de graça, de poder, habitou no meio de nós. Então nós podemos celebrar o Natal, podemos celebrar Jesus, o Rei da Glória. Amém? Celebrar com alegria. Olha, graças a Deus que pelo amor de Deus, Ele nos amou de tal maneira que Deus sofreu um unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha só, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Não é sobre dinheiro, é sobre uma alegria indizível, uma alegria que não se pode viver em lugar algum. E dinheiro não pode comprar. Alegria, salvação, gozo, paz no Espírito e tudo mais. Amém? Então celebre o Natal, celebre com alegria, celebre o nascimento de Jesus, sim. Todos os dias nós temos que celebrar. Mas pastor, não se sabe a data exata que Jesus nasceu, dizem que nasceu de Cristo. Não importa, nós temos que celebrar todos os dias. Amém? Todos os dias celebrar o nascimento de Jesus. E celebrar a sua morte. Nós celebramos a sua morte, porque Ele disse que Deus deixou uma ordenança para nós. Olha, fazer isso é memória de mim. Amém, irmãos? Mas celebrar com alegria, de tal forma que nós possamos agradar ao nosso Deus. Amém, queridos? E Deus, que é o nosso Deus provedor, o nosso Deus supridor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades para que tenhamos uma celebração abençoada por Deus em todos os sentidos. Amém? Nós sabemos, olha, tem pessoas que vai celebrar Natal, vai ter morte, vai ter droga, vai ter prostituição, vai ser celebrado dessa forma. Mas isso não é para Jesus. Não vai celebrar, não estará celebrando para Jesus, estará celebrando para o diabo. Mas nós vamos celebrar para Cristo. Nós vamos declarar aquilo que Cristo é na nossa vida, através daquilo que faremos,
através de como nós faremos, mas tudo para a glória de Deus. Está escrito assim no livro de Coríntios: quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Amém? Se eu vou comer, se eu vou beber, ou vou fazer qualquer outra coisa diferente, eu vou fazer sempre para a glória de Deus. Amém? Sempre celebrando o nome dele, porque se não fosse por ele, nada disso estaria acontecendo. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Feche todos os olhos no instante, feche a tua vida. Imagine Jesus desce em sua glória para uma vida de humilhação, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Disse porque como se fez pobre, deixou tudo por nós. Deixou tudo para mim, nascer nesse mundo, nascer de mulher, da forma como nasceu, já desde o seu nascimento, já sendo perseguido, desde o seu nascimento, já tendo que a sua família sair correndo com ele para o Egito já e esconder. Mas tudo que o diabo inventou contra a vida de Jesus, desde o seu nascimento, nada prosperou. Nada. Assim é com a nossa vida. Tudo que o diabo tem inventado contra a nossa vida, nada vai prosperar. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Porque Jesus, Ele é por nós. Ele fez isso por nós. E nós celebramos o nascimento, sim. Nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Nós celebramos a morte de Cristo, porque já estava determinado por Deus, para que eu e você fôssemos ricos. Não é financeiro, é algo que o dinheiro não pode comprar, é algo que dinheiro algum deste mundo pode comprar. Prova disso tem uma passagem na Bíblia que diz que os discípulos estavam ministrando e o poder de Deus estava com eles. E alguém chega para ele e fala: quanto custa para ter isso? Os apóstolos dizem: guarda o dinheiro para você, porque nada pode comprar isso aqui, não pode ser comprado com dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, como vamos dar dinheiro a Deus? Eu e você. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se fez pobre para que você nós fôssemos ricos, ricos da presença de Deus, ricos de alegria por ser chamado por Deus, ricos, prósperos, porque nós temos direito de viver uma vida regalada nessa terra, ricos, porque temos a salvação, a justificação. Em Cristo nós somos ricos mesmo, e precisamos celebrar isso. Tudo isso porque Ele veio, deixou sua glória, a alegria que estava proposta lá no céu, e veio e habitou no nosso meio. Possamos celebrar esse dia com alegria, agradecendo a Deus por cada detalhe que nós vamos viver, desde aquele menorzinho até maior, porque tudo isso só vai acontecer na nossa vida por causa dele, por meio dele
através dele e para ele. A glória, a honra e o louvor. Pai, nós te agradecemos, Pai. Estamos chegando a Deus próximo dos dias finais, nós estamos vivendo os dias finais deste ano, Senhor. Mas muita coisa pode acontecer ainda, Pai. Há promessas que vão se cumprir ainda neste ano, querido. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai querido, celebramos sim, Jesus, Pai, nascimento de Jesus, que mudou a história da humanidade, Pai, que mudou a nossa história, Pai querido. Como está escrito lá em Isaías, ó Pai, antes nós estávamos em trevas, agora nós estamos na maravilhosa luz que é Jesus. Isaías disse para o povo que andava em trevas, nasceu uma maravilhosa luz. Nasceu a luz que é Jesus na nossa vida, Pai querido. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai querido, em nome de Jesus. Que haja paz nas famílias, ó Pai, durante esses dias, ó Pai. Que haja comunhão, que haja alegria, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, dá ordem aos teus anjos, ó Pai, para esses momentos, ó Pai querido, porque assim como nós buscamos ao Senhor, ó Pai querido, o nosso adversário, ó Pai, ele busca uma forma de nos tragar, ó Deus querido. Supra, Pai, as necessidades de cada pessoa, Pai querido. Supra nós que estamos aqui, Pai querido. Aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, através da internet, ó Pai querido. Traz alegria, Senhor, traz paz, esperança, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Apesar de Jesus Cristo, ó Pai, ter se feito pobre, ó Pai querido, ele não tinha um lugar para celebrar a última ceia, não tinha um jumentinho para entrar em Jerusalém, ó Pai Todo-Poderoso. Ele não tinha. Mas hoje nós temos, por causa de Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? E o Senhor, e celebremos o nascimento de Jesus Cristo, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Fica a pé, em nome de Jesus, você que pode ficar em pé. Oh, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, peço a Ti, meu amigo, que o Senhor, ó Deus, visite os hospitais, Pai querido. Visite as prisões, ó Pai. As UPAs. Ó Deus Todo-Poderoso, as cadeias. Ó Deus, muitos estarão chorando, sofrendo. Esse fato, Pai. Mas, ó Deus, o Senhor é aquele que veio para mudar a história daquele que crê, Pai. O Senhor veio, ó Pai querido, humildemente, ó Pai, para que nós possamos também pensar na nossa vida, Pai. Não deixar que a arrogância, Pai querido, não deixar que o ego, ó Pai Todo-Poderoso, possa atrapalhar a nossa caminhada, Pai. Jesus veio no momento nos ensinando a humildade, o amor, ó Deus Todo-Poderoso. Que assim seja na nossa vida, Pai. Ó Deus, enquanto muitas mesas, ó Pai querido, haverá fartura, Pai querido, mas em conversação, Pai. Muitas mesas, ó Pai, não vão ter nem pão na mesa para comer, Pai. Oh Deus, como deve ser triste, Pai querido,
pensar no alimento e não ter o alimento para dar para comer, Pai, para dar para os filhos, ó Pai querido. Quantos pais não vão deixar de comer um pedaço de pão para dar para o seu filho, para que ele não passe fome? Ó Deus, o Senhor é um Deus de abundância, Pai. Abençoe, Pai. Supra as mesas de cada um, Pai, a necessidade de cada um, meu Deus. O Senhor, que diz a palavra do Senhor, não nega a si mesmo, Pai. Todo aquele que vai até o Senhor, de maneira alguma o Senhor envia, lança fora, Pai querido. Todo aquele que clamar, meu Deus, que o Senhor possa responder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Traga esperança, Pai querido, para este povo pobre e cansado, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso, Pai. Ó Deus, que nesses dias que antecedem até o dia de Natal, Pai Todo-Poderoso, nós possamos, ó Deus, andar, ó Deus querido, e abençoar o nosso próximo, Pai querido, aquele que necessita ser abençoado, Pai. Nós podemos fazer muitas coisas, ó Pai. O Senhor Jesus nos ensinou sobre generosidade, Pai. Nós também podemos ser generosos, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai. Celebramos o teu nome nesta manhã, Pai. Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço, Pai. E despeço a tua igreja nesta manhã, Pai querido, declarando sobre ela, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida hoje, para todos sempre. A igreja diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos em paz, tenha um ótimo Natal com os seus. Que Deus te abençoe e continue te abençoando. E não se esqueça, Deus nos ama e eu os amo também. Domingo que vem é o último culto do ano. Amém? É o último do ano, vamos dar viragem. E nós vamos celebrar o Senhor.